Prontinho, pessoal! Boa noite! Gravando aqui mais um curso do Clube Xadrez Online. E estas semanas agora serão especiais, porque nós estamos entrando aí no xadrez vitorioso. Aê! Xadrez vitorioso já dá para levantar o caneco, hein? Só o nome já é muito bom. Isso é uma super coleção que fez o Seirawan, inicialmente em parceria com o mestre nacional, excelente escritor, Jeremy Silman. Então, os dois primeiros volumes ele fez com o Silman, e os três últimos ele fez sozinho. Então, nós vamos começar nesta ordem aí, de estratégias e táticas, que é o que eu estudo com os alunos e que eu estudei também quando fiz aí essa passagem pela primeira vez através desses livros. O primeiro livro até de estratégia eu vi pela Macro Books, e é mais ou menos meados aí da década de 90. Então teve uma tradução muito boa, e eu vi inclusive o rascunho da segunda tradução de táticas, foi feito pelo Herman Cláudio, quando eu fui fazer o Espírito da Abertura, estive lá na casa dele e falou, olha, eu fiz o primeiro, tanto é que a tradução do primeiro é do Herman Cláudius e a apresentação do livro é do Milos. E o segundo livro, ele não saiu pela Macron Books, porque os direitos eles foram vendidos para a Artmed. E a Artmed, então, publicou os 5. Aí o Herman fez todo o trabalho, foi remunerado até pelo trabalho, mas não saiu pela Macron Books. E aí saiu, né, uma outra tradução, saiu lá pela Artmed. E é um material excepcional. Infelizmente, está aí esgotado. Não sei se alguém aqui já leu, chama Xadrez Vitorioso, são 5 volumes. Já já vou falar um pouquinho sobre o Seirawan, sobre o Silma, vou mostrar a coleção e vou dizer como que nós vamos trabalhar, né? Porque essa coleção ela tem direitos autorais no Clube Xadrez. Então, o que a gente faz? A gente faz uma crítica da obra. Então, quase todas as obras, né? Que eu trago aqui, que eu estudei, eu estudo com os alunos, ou fiz uma pesquisa na obra ali, os capítulos principais, para poder trazer, comparo com outras obras do gênero, se são melhores, se é um conteúdo abaixo, dependendo do nível. Às vezes é um conteúdo muito bom, mas é para o nível intermediário. Às vezes é um conteúdo muito bom, mas é para o avançado. Às vezes é um conteúdo muito bom para o básico. Então, se você está no intermediário e pega o material básico, não vai adiantar muito. Então, a ideia é essa, é a gente fazer uma sinopse aqui, trazer coisas, às vezes, que não tem nessas obras, às vezes pega partidas de terceiros ali, ilustrando algum tema, tem conteúdo meu que eu também trago. Então, é um curso diferenciado, porque não é só o estudo da obra, e pelo fato, né, de o Clube Xadrez ser uma empresa, nós nem podemos, inclusive, fazer o estudo inteiro da obra. Então, a gente faz, como acontece aí em revistas, em sites, em jornais, até de outras áreas. É uma sinopse, né? É um estudo em cima de uma obra e você vai agregando outros conteúdos, outros conhecimentos. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera. Alexandre, tudo bem? Estudando, jogando muito xadrez aí? Álvaro, Carlos, o Cláudio, Marcos, Sérgio, Jefferson, tudo bem com vocês? Como é que foi o fim de semana aí? De muito xadrez ou não? Ó, o Cláudio que vai pegar o óculos, sem óculos não tem jeito, né? O Sérgio está dando boa noite para a gente. Beleza, tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Eu vou abrir agora uma página da internet para a gente fazer um giro aí antes de entrar especificamente na obra. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Já estamos gravando então, tá tudo certinho. Então, ó, xadrez vitorioso. Vamos ver se a gente tem aqui já os livros todos, as imagens. Está aqui, ó. Então, xadrez vitorioso, estratégias. Está aí o primeiro. O Klinger chegando agora. Tudo bem? Então, ó, este, vocês estão vendo aí mais à direita do vídeo. Ó, tá lá, Seirawan e Silman.
Aí agora a gente quer o de táticas. Ó, Seirauan e Silma. Aqui a gente pega a abertura, só tem Seirauan, tá vendo? Aí tem combinações, só Seirauan também. E tem o de finais, que é só Seirauan também. Perfeito? Então, estes 5 livros, agora são 5 semanas de estudo em cima desses livros. Ok? Agora, quem são esses caras? Deixa eu só mostrar algo aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece. O que eu estou mostrando aqui, vocês conseguem ver, né? Aqui, mais à direita, deixa eu ver se ele fica centralizado. Não fica. Aqui, ficou. Na minha época, quando eu comecei xadrez, em 89, a gente estudava o xadrez básico e depois fazia alguns complementos para pegar obras mais avançadas. Por exemplo, não dava para estudar a estratégia moderna do xadrez, porque aquele conteúdo você tinha que ter uma base. Se tivesse um conteúdo muito raso, você não conseguia, e comigo aconteceu isso. Todo mundo falava, estuda a estratégia moderna do xadrez, Gerson, é bom e tal. Aí eu peguei o livro, e foi uma decepção, porque no período que eu peguei, o meu nível não estava à altura ainda daquele estudo. Então, não adiantou, parei a obra no meio do caminho e, algum tempo depois de ter feito uma base boa, aí sim voltei. Então, o segredo é pegar o livro que casa com as nossas necessidades evolutivas daquele momento. Às vezes você quer explorar análise e cálculo. Então, quais são os livros de análise e cálculo bons, mas que encaixam com o meu nível? Por exemplo, como é que você vai estudar um livro de análise e cálculo analítico manual do Dvoretsky? É muito avançado, é muito avançado. Um dia você vai conseguir estudar. Então, você faz uma base com outros livros. Por exemplo, o Final, Czerniak, pode ser o livro do Max Euwe e o Hooper, que é um de final também, traduzido até pela Artimed. Então, você passa por outros livros mais básicos até ter aquele nível. Esse cara aqui é o Roberto Grau. O Roberto Grau, na minha época, é o Seirauan de hoje. Ele é, claro, muito anterior, né? Mas eu digo, na minha época, que a gente estudava para fazer a base, ele já tinha morrido e tal, há muitos anos. Mas era o material que a gente pegava. É o Tratado Geral de Xadrez. Alguém conhece esses 4 volumes? Seria mais ou menos equivalente em termos de conteúdo e didática do Seirauan de hoje. Está chegando o Nelson, o Cláudio também está aí, muito bem-vindos. Tratado Geral de Xadrez, o vídeo pode deixar desligado, pessoal, o áudio também. Então, o contato aqui com o Clube de Xadrez é sempre pelo chat. Alguém já leu esse livro, Tratado Geral de Xadrez, do Grau? Então, esse aí está o Grau. Ele tem 2 formatos. Ele tem um amarelinho, que é o que eu estudei. Existe hoje um de capa preta, já com notação algébrica. Então, é esse aqui. Só para a gente fazer um paralelo. É isso aqui que a gente faz no Clube de Xadrez, que é a diferença de você pegar só a obra direto, né? Então, olha só, esse aqui, o meu aqui. O meu é esse amarelinho aqui, da editora Sopena Argentina. E lá atrás ainda tinha esses aqui, bem mais antigos, né? E atualmente eles estão assim, desse jeito aqui, com uma roupagem, né, de capinha preta. Então, o Ricardo chegando aí, estes livros foram o que, para mim, e gerações de outros jogadores, que fizeram a base para a gente pegar Kotov, para a gente pegar o Zurich 53, pegar o livro do Fischer, 1060 Melhores Partidas, que é um conteúdo um pouquinho acima, meu sistema, prática de meu sistema. Então, esses livros tinham um conteúdo um pouquinho acima do básico ali, né? Ajuda também a consolidar a base, mas caminha mais para um nível intermediário.
Então, o xadrez básico e tratado geral de xadrez fez, o tratado geral de xadrez ainda faz muito isso, faz a base para a gente poder pegar essas obras mais avançadas. Beleza, agora vamos lá. Por que que eu comparei com o grau? Porque a didática aqui, eu tenho uma aguinha, tem de vez em quando aqui uma Coca-Cola, um pão de queijo e tal. Parece, quando a gente vai estudar grau, estudar Serauã, parece que os caras, não é coisa de maluco não, hein? Mas parece que os caras estão sentados lá da gente, aqui ó, explicando. De tão fácil, de tão mastigado que é aquele conteúdo, de tão didático, de tão desenvolvida a parte pedagógica que eles colocaram ali. É muito difícil a gente encontrar autores assim. Eu, por exemplo, disparado, assim, em termos de bom didata, eu só conheci dois, de tudo que eu já estudei até hoje, que é exatamente o Grau e Serauan. Eles levam conhecimento difícil e colocam ele de forma fácil, acessível. Aí eu brinco com os alunos que é como se eu estivesse estudando com o cara do lado ali te ensinando. O autor do livro é seu professor que está do lado. Tamanha facilidade que ele consegue te passar conhecimento. Então, para mim, Tratado Geral de Xadrez, alguns ainda estudam, né? Ainda fazem a sua base lá, mas hoje eu já recomendo direto ali o Serauã, que já está traduzido e tem partidas mais recentes, é um material mais atualizado. Então, vamos ver aí quem que é a galera que já estudou bastante aí. Quem é que já estudou Tratado Geral de Xadrez? Quem é que já estudou xadrez vitorioso? Ó, o Jefferson, já ouviu falar por conta do CXO, mas nunca li. Mas que é isso, Jefferson? Por isso você não virou grande mestre ainda, menino? Eu conheço, mas não li. O Álvaro. O Cláudio, pode colocar para todo mundo, tá caindo no meu privado, tá? Que aí é bom que a gente interaja um aqui com o outro. Eu já li o tomo 1 e tomo 3. Tá, beleza, Cláudio? Não conheço. O Nelson não conhece o Tratado Geral de Xadrez do Grau e não conhece o Seirauan, xadrez vitorioso? Justo você, até tu, Brutus, não é possível. Seu moço, eu já li tudo isso. Mas foi no século passado. Depois casei, não joguei mais. O século passado está pertinho, hein? 20 anos atrás, nós estamos no século passado. Eu, inclusive, comecei em 89, né? Século passado. O grau eu tenho Pacman, beleza. Estou voltando agora e sou tão corajoso. Olha, o Cláudio vai jogar o Floripa, que beleza. Tomar pauta não quero mais. Só que o mestre Gerson vai me. Vamos todos aqui aprender bastante para jogar bem, inclusive Floripa. Xadrez vitorioso recentemente, agora ali, opa, faz 3 meses. Sérgio, eu já estudei xadrez vitorioso, com exceção da estratégia. O Cláudio na década de 80, beleza. Então, esse caboclo sorridente aqui, ó. Se sabe que quando o Mequinho voltou a jogar no início da década de 90, em 91, ele quem enfrentou o Mequinho no Clube Holmes, em São Paulo. Empatou uma, ganhou uma e empatou todas as outras. A mesma coisa aconteceu com o Predrag Nikolic no ano seguinte. Predrag Nikolic ganhou uma e empatou todas as outras. Então, é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um vídeo. Eu queria mostrar só a capinha. Aqui, ó, tá vendo? Ele são uns vídeos, são uns textos animados. Eu vejo essa carinha dele aqui, tá vendo? Aqui. Então, eu assisto muito, ele transmite algumas partidas, tem aquele site São Luís Chess Club, Estados Unidos, tem conteúdo teórico dele. É o cara, parece que ele está brincando, ele está conversando com você. Gosto muito do estilo dele. Aqui outro, ó. Olha a carinha boa do sujeito. Didática fabulosa, bem-humorado. Olha que bacana.
Então, é esse cara agora que nós vamos iniciar essa coleção aí. O Nelson assistiu? Ah, legal. Foi outro ano, né? Um foi em 91, outro foi em 92. Beleza. E o Jeremy Silva, então, Serauan foi top 10 do mundo, então foi um cara extremamente expressivo aí, tem partida com Kasparov, Karpov, batendo, empatando. Agora, esse cara tem feito um sucesso enorme. É esse cara aqui. Como que funciona o bicho? Bicho? Alguém já leu alguma coisa dele, fora o Xadrez Vitorioso? Desses tomos 1 e 2? Jeremy Silman. Depois eu vou contar para vocês o livro dele que mais me impressionou. Tem um livro dele que, de vez em quando, surgem uns livros diferentes. Esse cara conseguiu fazer um livro diferente. E bom. Já estudamos o livro dele aqui, inclusive. Jeremy Silman. Aqui, aparece embaixo. Ó. Jeremy Silman. Ó, o Sérgio. Ele joga aquela Índia do... Vocês viram contra o Caspa. Tem que ficar dama. Exatamente. Então é o seguinte, ó. Esse material aqui dele é fabuloso, né? Não sei se vocês conhecem. Ele ensina a fazer o balanço da posição. Mas eu tenho essa obra dele aqui, ó. Deixa eu ver se pega aí para vocês. Aqui é o nome dele embaixo. É A Mente do Amador. Aqui também ele ensina a fazer esse balanço da posição. De vez em quando vocês veem uns vídeos aí que eu faço para o canal do Clube Xadrez, aí eu falo sempre das 3 listas que eu adoto aqui com os alunos. Primeira lista do Kotov, 17 itens. Do Silma, que ensina a fazer esse balanço da posição, tem 7 itens. E do Pacma, que é a menorzinha, lá do Estratégia Moderna do Xadrez, que tem 6. Então, esse cara fez um livro bacana, que é esse que eu mostrei para vocês. Agora, esse aqui, ó, que tem um curso dele lá no Maestros, esse aqui é fabuloso. É um curso da mesma forma que nós vamos fazer esse agora, né? É um curso, é uma crítica da obra, uma sinopse da obra. Não estudamos inteiro por causa de direitos autorais. Ele fez um livro da seguinte forma. Esse livro de final, ele colocou os finais que interessam para o rating de cada um. Por exemplo, ele começa lá, até 1000 pontos. Alguém tem até 1000 pontos de força? Qual que é o interesse dele em determinados finais? Provavelmente aqueles finais ali de matas elementares, aqueles finais com grande vantagem material que você tem que converter. Robervan chegando aí, tudo bem? Então, esse livro é fabuloso. Ele fez assim, até 1000 pontos, quais finais você tem que conhecer? 1000 a 1200, 1200 a 1400, 1400 a 1600. Então, por exemplo, você é um cara, você tem lá 1750. Nesse momento, segundo estatísticas que ele fez, são esses finais que você tem que estudar, que casa aí de 1600 a 1800, e vai até 2300. Então, é um livro bacana. Chega lá entre mestre FIDE e mestre internacional ali. É muito bom, mas muito bom mesmo. Ah lá, de iniciante a mestre. Então, é uma obra fabulosa. É esse cara que fez. Então, hoje a gente tem aí os autores queridinhos, né? Que antigamente era Dvoretsky. Dvoretsky era o grande nome. Então, você tem o Silma, você tem o Seirauan, você tem o Watson, você tem o Num. Você tem hoje, fala-se muito do material do Guco, do Gelfand. Hoje tem uns caras bons surgindo aí. Material bacana para a gente, o Agard, por exemplo, para a gente atualizar conhecimento. Lá atrás era Chereshevsky, Dvoretsky,
e mais aqueles clássicos ali que a gente estudava. Depois teve esse período intermediário, chegou Seirauan, começou a chegar aí Dvoretsky, o Supov e mais esses novos agora. Então, beleza, feito aí essa introdução, essa apresentação, vamos para a parte mais de estudo específico. Tem também o Gerson Pérez aí do Espírito da Abertura. Como nós estamos aqui entre amigos, quando eu for, né, e vai demorar, porque eu não tenho nem 50 ainda, e eu já fiz um acordo com a turma lá de cima. Até o 100 eu me garanto. Eu tenho que falar muito de xadrez e tal. Depois do 100, aí fica por conta do pessoal lá de cima. Mas tem algumas coisas que eu tenho muito orgulho quando eu for, né, de olhar para trás e ver que deixei um legado bacana. Por exemplo, o livro Espírito da Abertura é um livro legal, assim, é um livro que eu gostaria de comprar. O Joel também, né? O Joel como enxadrista amador e eu como professor para passar para os alunos, não existia um livro com aquela característica. E aí nós gastamos 5 anos para a primeira edição, mais 6 meses para a segunda edição, que é a que está no mercado, é uma terceira tiragem dessa segunda edição. E é um livro que aparentemente ele vai ficar, né? Porque o livro, quando sai, ele pode ficar ou ele pode rapidamente sumir do mercado, né? O livro é ruim, ele desaparece. Ou ele é muito bom e vai tendo novas edições, ou ele é muito ruim e ele desaparece. Então, o livro Espírito da Abertura realmente está tendo muito interesse, as pessoas falam bem, ficou realmente um material bacana. Uma outra coisa que é um legado bacana é exatamente o Clube Xadrez Online. Essa empresa, né, que já tem 20 anos, que passou por várias transformações aí através da evolução tecnológica, desde site, o Clube Xadrez Online nasceu como um site e a gente tinha ali cerca de 6 mil visitas ao dia, com picos na segunda e na sexta de 10 mil. Então, nós tivemos mais de 16 mil artigos publicados, num período que as pessoas liam muito, porque praticamente você não tinha acesso a vídeo. A internet era muito ruim, depois a internet foi ficando melhor, e aí em 2013, já com 13 anos de empresa, a gente foi diminuindo as postagens até realmente parar com o site e apostar em vídeos, porque hoje as pessoas assistem e elas não leem, ou leem muito pouco. Então, o site foi um legado bacana, mais o espírito da abertura. E esses mais de 16 mil aluninhos aí que eu já passei nesses quase 30 anos também, me dão muito orgulho. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um quadro branco para fazer algumas observações que os dois autores fazem no início da aula. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é estratégia? Quem consegue conceituar para mim? Quem consegue me passar uma ideia do que é estratégia? Então, no xadrez a gente tem a tática e tem a estratégia. Aí, ó, o Jefferson disse que já é fruto do canal do CXO. Tem até caderninho, né? Ó, o Sérgio, mestre, você conhece o livro A Ciência da Estratégia, do Kotov? Esse livro eu não vi não, Sérgio. Do Kotov, cara, eu sou fã do Kotov. Kotov, eu li tudo dele, da trilogia, né? Olhei a estratégia dele, tática dele, cálculo dele, proposta de estudo de abertura, de final, hora que você está em apuro de tempo, tudo, tem tudo, né? Nessa trilogia dele. Mas não deve ser do Kotov. O Kotov morreu em 1981, plano de longo prazo para criar uma ou mais vantagem. Isso era um material inédito que saiu, é isso? Ou é algum relançamento, será?
Não, porque pode ser, aí você tem duas linhas, né? Pessoal, o som pode deixar desligado, senão toda hora eu tenho que vir aqui e desligar. Tem um botão aqui que eu aperto, mas como isso aqui é uma reunião, não é um webinário, né? Eu faço em forma de reunião para vocês conseguirem dialogar aqui comigo. Senão toda hora eu tenho que apertar o botão para tirar o vídeo e tirar o som. Então, Sérgio, pode ter duas coisas, né? Pode ser um material inédito que foi lançado ou pode ser um relançamento, alguma coisa que ele fez lá atrás, uma compilação, alguma coisa assim, que juntaram, né? E saiu esse novo nome. Militarmente falando, estratégia é planejamento de atuação. Ah, legal, em determinado objetivo. É isso, beleza. Olha só, definição bacana. A forma de posicionar. Era. O Nelson, a forma de posicionar as peças de acordo com suas características. É estratégia, perfeito. Estratégia é o plano, o Robertão falou. Legal. Estratégia é a arte de coordenar ação e forças contra o adversário. São planos a longo prazo. Legal. Legados de conceitos e princípios da escola moderna. Hipermoderna xadrez. Mas, rapaz, de onde é que você copiou isso aí? Ah, esse texto aí está muito rebuscado, hein? Esse menino andou colando isso de algum lugar. Bom, gente, a grosso modo, então, a estratégia, ela é o plano. Ela é o plano. Hoje, quando a gente fala em plano, aí você tem duas linhas de pensamento. Lá atrás, o plano, ele era aquele plano assim, conquistou um par de bispos, o cara agarrava ali no par de bispos, agarrava nele e jogava lá 10, 20, 30 lances em cima do par de bispos. Não largava o osso de jeito nenhum. O cara conseguia dobrar um peão do outro, aí passava a partida inteira. Você pega aquelas partidas mais clássicas, por isso que elas são boas, são cristalinas, porque pega um tema e vai nele. Você pega as partidas novas, que aí são que a gente chama de mini planos, a toda hora o cara está passando de um plano para o outro. Então, quer dizer, muito mais difícil. O cara fica andando na corda bamba o tempo todo ali, como um administrador que tem que apagar incêndio toda hora está mudando a coisa. Todo momento tem um problema novo para ele resolver. Então, lá atrás falava assim, plano monoescalonado, pluriescalonado e tal. Os planos lá atrás eram mais a médio e longo prazo. Pegava ali um tema e ia embora, mais a médio e longo prazo. E era muito comum, inclusive, os estilos, né, de jogadores eram muito definidos, né? Esse é estratégico. Você pega lá, Capablanca e Alekhine. São exatamente um oposto do outro, em termos de estilo. Um mais tático combinatório, outro mais estrategista. Você pega Botvinnik e pega Tal, por exemplo, também totalmente diferentes. Você pega Fischer, Petrosian, pega Kasparov e Karpov. Então, tem essas dualidades ali de estilos. Então, estes jogadores, pegando ali desde lá atrás, a gente acompanhava muito as partidas deles e pegava uma vantagenzinha e ia longe com aquela vantagem. Em tempos mais recentes, especialmente com o computador, isso hoje é tudo mini planos. Difícil você pegar uma coisa só e ficar muito tempo com ela. Mini planos. Então você fica lá 4, 5 lances com uma vantagem. Você tem uma vantagem de uma coluna, você tem uma vantagem de espaço, você tem um peão dobrado do seu adversário. Mas toda hora tem alguma coisa que dá dinamismo. É como se hoje o xadrez fosse bem mais dinâmico. Bem mais dinâmico. Então, quando a gente pegar essa obra aqui, do Seirawan,
a gente ainda vai ter um pouco disso aqui, né? Porque essa obra, ela já tem por volta de 25 anos. Eu lembro de ter lido mais ou menos ali, meados da década de 90, lembrando que ela já é uma tradução, já tinha saído lá fora em inglês. Então, até esse termo mini planos é mais recente. Olhando as obras lá, Kotov e tal, hoje você já tem GMs, escritores falando muito em cima disso aqui. Tudo tem uma base, você pega a base lá, recicla ela e cria algo diferente, mas tem uma base. Então, o xadrez, ele pode ser estático e dinâmico, né, em termos de julgamento da posição, estático e dinâmico. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma posição. Agora vocês vão ver o tabuleiro, tá? Por exemplo, ó, quando eu tenho uma estrutura dessa aqui, está muito claro que tem de um lado e tem do outro. Então, esse tem problema estático, estátua, parado, né? Estático, está parado, é coisa mais a longo prazo. Ou seja, a partida toda as pretas vão ter essa dificuldade, vão ter essa debilidade. Mas tem em compensação o dinâmico, a força do par de bispos, que isso é mais efêmero. A todo momento isso pode mudar. Um cavalo pode ser trocado pelo bispo, um bispo pode ser trocado por outro bispo, dependendo da necessidade. Então, o que seria ideal nas posições é quando um cara consegue quebrar de um lado. Então, por exemplo, uma situação hipotética dessa aqui, ó. Claro que tomaria de dama, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem a ideia. Observa, ó. Tá dobrado, tá isolado, tá isolado. Então, aqui é estático e estático. Então, você tem uma luta do estático e estático. Um tem debilidade, o outro também tem debilidade. Pode ser igualzinha, como essa que eu coloquei, ou pode ser diferente, um pode ter dobrado, outro pode ter isolado, certo? Mas as compensações, elas são estáticas e estáticas. Então, a todo momento nessa obra, a gente vai ver esses detalhes. Os planos vão ser em cima de coisa dinâmica e de coisa estática, ok? Isso é muito bem explorado no livro do Dorfman. Nós já fizemos estudo aqui em 2 cursos, que é o livro O Método em Xadrez e O Momento Crítico. Ele só escreveu 2 livros, é um cara também que trouxe muita contribuição. Agora, se a gente tem uma posição como essa aqui, ó, então nós estamos numa escocesa. Nós vamos tomar lá. Olha uma posição dessa para vocês verem. Essa posição, olha a perfeição que está aqui a nossa estrutura de peões das brancas. Olha os graves problemas estruturais que tem as pretas. O branco está dividido em 2 blocos, as pretas em 4 blocos. O branco olhando a qualidade de cada peão, não tem nenhum problema. Esse tem isolado, dobrado e isolado. Aqui o colgante, no caso semicolgante, que são os suspensos, no caso semi-suspenso. C5 e D5 seriam os peões que a gente chama de colgante ou suspensos. C4 e D4 não é o colgante ou semicolgante típico, porque o típico você não tem o peão de C e tem as torres pressionando aqui em C e D. Isso aí foi, esse termo nasceu lá do meu sistema, do livro do Nisovich. E
você tem isolado. Dá uma olhada nesses problemas. Então, se você tira as peças, tira as torres, tira os bispos, tira cavalo e bispo de branco, e as torres, pronto, acabou o jogo. O branco vai ganhar mesmo, não tem jeito. Porque aí vai ser só problema estático, não tem compensação dinâmica. O branco, o que teria de compensação dinâmica? Talvez uma coluna E aqui. Agora vamos ver a quantidade de compensação dinâmica que tem as pretas. Veja só, aqui tem uma coluna que pode ser utilizada, mas provavelmente vai ser essa. Essa está aberta. Essa semi-aberta, toda vez que você joga aqui, joga B3, dá problema nas casas pretas e ainda leva bispo E5. As pretas têm a força do par de bispos. Tem esses peões que são centrais e podem ser avançados e criar o peão passado, porque tem 2 contra 1 ali. Então, esta é a luta do dinâmico e do estático. Em livros de estratégia, a gente vai ver muito isso, demais isso. Só que hoje a luta é muito do dinâmico, e lá atrás trabalhava-se mais o estático, por isso que eram coisas exploradas mais a longo prazo. Até aqui, beleza? Tem plano, né? Estratégia é o plano, é a ideia. Fala-se que é melhor você conduzir um plano errado do que jogar uma partida sem plano nenhum, porque quando você coordena um plano errado, pelo menos você está exercitando o plano. Você está conduzindo ele, né? Que seria a questão da tática. Quer dizer, vai ter algum aprendizado. Provavelmente você vai ficar mal, a probabilidade de perder é muito grande, mas vai ter aprendizado. Se você joga uma oposição sempre dando o lance seguinte, o cara joga, você responde. O cara joga, você responde. Sem ter uma unidade, sem ter uma coisa mais geral, é muito difícil. Então, em livros de estratégia é isso que vai dar para a gente. Agora, o que é o bacana dos livros de estratégia? Eles dão para a gente os motivos. Eles dão os temas para a gente julgar a posição. Então, nós já estudamos aqui várias listas, a gente já viu vários cursos, mesmo de análise, que tinha avaliação de posição, baseado em estratégia. É o par de bispos, é a maioria de peões, é o rei exposto, é o material. Então, tem um sem número aí de situações que vai me ajudar a montar o plano. Mas é basicamente isso que a gente vê em livros de estratégia. Agora, o Seirawan, ele é legal que ele vai separar por peças. O que você faz com os peões? O que você faz com os cavalos, os bispos, as peças menores? O que você faz com as peças maiores? A dama, a torre, a dama, o rei. Então, isso é que vai ser legal no livro dele. Então, cada capítulo ele vai trabalhando. Semelhante ao que acontece lá em estratégias do livro Estratégia Moderna de Xadrez. Se avaliar errado a posição, o lance vai ser incorreto. Isso. Boa, Nelson. Beleza. Roberto, suponho que a teoria avançada do xadrez na atualidade está exaustivamente testada. Por isso a mudança constante de planos em uma partida executada é isso. Porque senão caminha até para o empate, né? Jefferson, estratégia. Ah, tá. Copiei não, é muita leitura mesmo. Olha aí, menino. Sou mercadólogo, tenho de saber escrever bem. Aê, garoto! Exclamou duas, hein? Muito bom. Então, vamos lá. De novo, vou voltar aqui para a minha. Seria a lousa do professor, né? Toda vez que eu coloco esse quadro aqui. Então, o Seirawan fala nos 5. Opa! Ele fala, quem estudou a obra, lembra lá que, é claro que isso é um conceito ainda bem básico, né, que ele começa ali com o Silman, mas ele fala dos 5 M's. Quem lembra o que são os 5 M's que ele fala lá? O que seriam esses M's? Quem estudou a obra vai saber o que é. Se lembrar, né, porque às vezes estudou e faz tempo. Alguém lembra disso? Os 5 M's?
Os M's são os mandamentos. Então, os autores começam falando dos 5 mandamentos. Ó, o Cláudio já é mobilidade, isso tem mesmo. Isso tem também. Mas esses M's aí são os mandamentos. Então, o primeiro, que a gente acha até engraçado, né? Que ele fala assim, ó, o livro, primeiro, você tem que saber anotar as partidas. Porque eles seguem uma ideia de que tem que ir para uma coisa científica. Então, falou, o enxadrista, ele tem que anotar as partidas nessa época, né? Porque hoje você joga online, as partidas ficam registradas, você joga muito torneio, tem o DGT Board, o nosso clube aqui da cidade tem 5. Foi investimento de 30 mil, 6 mil cada um. A época veio da Holanda. Você faz os torneios, depois já baixa todas as partidas ali que foram jogadas para um arquivo e distribui para os participantes. É bem prático. Mas ele fala, olha, o primeiro M é que tem, é igual os pilares nossos aqui, os 6 pilares, né? Então, o primeiro M é que tem que saber anotar. Tá, beleza. Falou, mas está muito bebezinho isso aí, professor. Pois é, mas é a primeira obra, né? Uns 10 anos faz... Uns 10 anos faz as cegas, é? Que bom, olha. Olha aí que beleza. E aí, pessoal, o que mais? O que seriam os outros M's? Esse é o M número 1. Para jogar competitivamente, de acordo com as regras da Federação Internacional, o jogador deve anotar as suas partidas. Número 2. Número 2, ele fala que tem que estudar. Então, número 2, na verdade, ele fala ler livros, né? Hoje a gente fala de conhecimento em geral, inclusive fazer aula de xadrez, assistir vídeo, estudar em programas. Então ele fala o seguinte, para o cara competir, ele precisa saber anotar. Pronto. Esse é o primeiro mandamento. O mandamento 2. Quando ele entra nos torneios, ele começa a perder. E para ganhar, ele entende que precisa estudar. Então ele precisa ler os livros. Então, primeiro, para jogar competitivamente, precisa anotar. Isso é fácil. Meia hora a gente ensina o jogador a anotar, ele já faz ali o primeiro registro, já testa aquilo e pronto. Ler livros, opa, isso é mais difícil. Em 2007, havia uma matéria na Chessbase, que é o principal site de notícias do mundo, falava-se em mais de 40 mil títulos de livros de xadrez publicados. Era uma matéria sobre Karpov. Em 91, no livro K versus K, do Phil Gucci, falava-se em 8 mil livros de xadrez que o Karpov tinha. Em 2007, a Chessbase já falava por volta de 20 mil, mas que ele estaria muito longe de ter todos os livros do mundo, porque passava de 40 mil. Quer dizer, ler livros, então, tem que escolher os livros, que você vai ter que vir aqui muitas vezes, muitas vidas, muitos mestres, né? Então, muitas vidas aí para ler vários livros. Então, livros é algo que ele coloca como mandamento. Para jogar melhor, que esse é o mandamento 3, é preciso contar os pontos. Vejamos, o jogador começa com 8 peões. À medida que o jogo avança, algumas peças são trocadas. Alguns dos peões empurrados para frente, são perdidos. Então, chega um momento que ele tem 2 torres e 4 peões. Soma, então, 14, 5 mais 5 mais 4. Seu adversário tem uma torre, um bispo e um cavalo, 5 peões. Ou seja, 16, 5 mais 3 mais 3 mais 5. O adversário, portanto, tem uma vantagem material de 2 pontos. Simples, não é? É usar aritmética. Mas ele está falando isso porque entra numa área que é já de cálculo, né? Não é só contar, né? Até um bebezinho sabe contar. Mas a gente tem cálculo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então tem o cálculo ali da partida, que ora ele é mais simples, que são aquelas ameaças imediatas, e aí eu vou botar entre aspas aqui o contar, só para poder respeitar ali o que eles escreveram.
mas é mais para esse âmbito do cálculo, tá? Número 4. O jogador que se dedica a esses 3 M's é porque ele já tem uma certa responsabilidade, ele começa a ter uma maturidade enxadrística. Então, ele já começa a ver o xadrez com mais seriedade. Então, apenas ele e mais ninguém. No xadrez não há justificativa para um erro. Nunca é o companheiro de equipe que perdeu um passe perfeito. O goleiro da nossa equipe frangou um monte de gols, né? Jogadas muito simples, ele não conseguiu pegar. Eu até que joguei bem, mas o problema foi o goleiro, o problema foi o cara que não fez o gol. Então, não dá para botar a culpa no outro. Tem até uma música, eu acho que é do Raul. É muito mais fácil, né, a gente dizer que a culpa é do outro, né? Então, enquanto o outro está errando, exime a gente da culpa. No xadrez não tem jeito, porque mesmo quando o jogo é de equipe, você joga individualmente. Então, toda a responsabilidade é do jogador. Então, isso, o que a gente poderia colocar aqui? Então, à medida que a gente vai evoluindo no xadrez, você começa a ter responsabilidade. É mais aquela responsabilidade técnica, né? Do erro, do acerto ali. Se você errou, você abaixa a cabeça, vamos ver onde errou. Então, o xadrez é algo que não dá para ficar ali pavãozinho, né? Você todo ali querendo se mostrar e tal. Vem o adversário e te dá uma rasteira mesmo. Então, você começa a ter mais responsabilidade e preocupação com o melhorar o seu xadrez. Depois eu vou falar algo que não tem na obra, que eu acho que é a evolução do enxadrista. Vamos lá, vamos ver qual que é a evolução do enxadrista. Mas primeiro deixa eu fechar aqui com o último N. E ele fala que esse último é o mais importante. Suponhamos que a dama seja atacada. Se não for movida, será capturada. Se recuar, será salva. Se avançar, poderá capturar um peão. E ainda assim ficará em segurança. O enxadrista decide jogar pelo peão. E ao tomar essa decisão, exerce o seu poder de raciocínio. Então, isso aqui, ele fala da importância da liberdade de pensamento. Então, esses seriam os 5 M's numa avaliação mais livre, né? Esse processo criativo entra na responsabilidade de cada jogador, envolve cálculo, né? Aquelas contagens que ele falou. Para melhorar tem que ler livro, e isso aqui para os dias de hoje, a gente poderia colocar só 4 mandamentos, nem precisava colocar esse primeiro. Mas eu acho que essa sequência aqui, atualmente, a culpa é do mouse, boa! Cálculo, ramagem, arbusto, tronco, isso, fino, hein? O analisar ali, muito bem, Cláudio. Ó, para mim, a evolução, quando a gente pega a espécie humana, você tem aí a evolução lá, né? Começa com a Lucy e vem, né, até os dias de hoje, né? A macaca, evolução. Beleza. De início, isso aqui não está escrito em lugar nenhum, tá? Muito menos no livro. Isso aqui é observação minha de professor. Primeira coisa, a gente geralmente começa a jogar xadrez por diversão. Porque é um jogo, né? Num momento aí mais elaborado de competição, passa a ser um esporte onde se tem clube, tem federação, confederação, federação internacional e tal. Aí já passa a ser um esporte. Beleza, mas primeiro diversão. Ou seja, é entretenimento. O cara que começa no xadrez, geralmente começa mais nessa linha aí de entretenimento. Aí depois, ele começa a ganhar umas partidinhas e tal, né? Começa a botar as asinhas de fora e fala, peraí,
negócio de ficar só jogando, divertindo, eu quero ganhar aquela medalhinha. Então, a primeira coisa, já aí num formato mais sério, né? Você participar de competição, você corre atrás da medalha. Então, medalha é mais fácil. É difícil você ganhar um troféu quando está no começo. Eu ganhei troféu lá na frente, primeiro ganhei medalha. Aí, de repente, você quer ganhar um troféuzinho. Aí, como você começa a jogar muito torneio, tem alguns prêmios em dinheiro. Aí você quer ir muito bem para ficar entre os primeiros. Então, diversão, o ideal é que isso aqui sempre fique constante, né? Todas as fases que você passa, se você conseguir se manter, é o Serawan. O livro dele passa isso, que ele está se divertindo com aquilo. Aquilo está longe de ser um trabalho. As transmissões dele, as análises, os estudos que ele faz aí no São Luís Chess Club, você vê que é um cara que se diverte, mesmo no nível mais alto. Então aí passou, medalha, troféu, aí começa a querer ganhar os prêmios. Aí, de repente, você fala assim, poxa, mas eu quero ser um mestre de xadrez. Aí você já começa a olhar o rating. Pô, eu só estou com 1.000 pontos de rating. Como é que tem que fazer para chegar a ser um mestre de xadrez? Então, começa a ver o rating. E aí, você chega à fase, eu acho que a fase é a fase bacana do xadrez. Você esquece tudo isso. Esse aqui é legal você manter. Mas você esquece tudo isso. Você quer jogar bem. Você quer jogar uma partida, poder mostrar com orgulho aquela partida, entender os lances que você fez, o seu adversário fez, jogar bem. É como se fosse um estágio evolutivo do nosso aluno. Pelo menos aconteceu comigo e eu vejo isso se repetir muito com os alunos à medida que vai avançando. Primeiro, está ali entretenimento. E é legal e tem gente que só fica aqui, é normal. Tá, beleza, só tenho no xadrez algo terapêutico, tenho uma rotina dura aí, eu gosto de jogar umas partidas à noite, não tem professor, não tem nada. Eu entro online ali, passo umas horas bacanas jogando e tal. Se eu perco também não fico muito bravo, chamo outro jogador lá e vamos tentar outro e pronto. E aí, à medida que a pessoa se interessa pelo desenvolvimento, é mais ou menos aí essa estrutura. Alguém pensou em uma sequência diferente? Alguém consegue intercalar alguma coisa, ou tirar, ou colocar alguma coisa aí? O Cláudio está só na diversão. Cara, você vai se divertir muito. Imagina jogar lá o Floripa Chess Open, hein? Cair na mesa 1 ali com o Shirov. O Nelson, eu jamais fui ambicioso. Perder ou ganhar, para mim, sempre teve pouca importância. É uma característica minha. Legal, importante a diversão ali, né? Mas tem como pular as terceiras e quartas, quintas fases, ficar só na diversão e querer jogar bem. Ah, difícil. Difícil. É muito difícil você se divertir e querer só jogar bem. Não tem jeito, até online. Até online, você está preso a um rating. Difícil. E é muito difícil você fugir. Porque para jogar bem, o que a Federação Internacional considera jogar bem é o xadrez pensado, porque é o único que dá titulação presencial. Então você já tem que ir para os torneios. Aí é natural o processo, medalha, troféu ou dinheiro. Mas beleza, é uma visão aí do Cláudio. Joia. Tipo perder bem, né? Perder bem também é legal, porque aprende. O Marcos, estou no nível de hate. Aí, ó. Já está no quinto nível. Olha que beleza. Até online se busca, até porque é um parâmetro de força. O que é o rating? O rating a grosso modo, né? É a força do jogador colocada sob número. É só força técnica. Importante é sempre querer melhorar, ter boa autocrítica. Ah, isso é bom.
estudar muito, beleza. Então, vamos lá para o livro agora. Fazendo ainda mais uma anotação, o livro fala o seguinte: ele fala que na questão da estratégia é muito importante você ter a noção das vantagens. E aí ele relaciona aqui o que seria uma vantagem. Então, quem consegue relacionar, listar aí algum tipo de vantagem? O que seria uma vantagem no xadrez? Que para a questão da estratégia é muito importante. Então, o que seria uma vantagem no xadrez? Quem é que consegue colocar aí algum tipo de vantagem? É que medalha, troféu, dinheiro é um nível mais difícil. Jogar bem dá para buscar. Jogar bem é verdade. Você joga bem e o resto tem por acréscimo. Mas, Cláudio, guarda isso aqui, ó. Ninguém passa do 8 para 80. Não tem jeito. Esse é o detalhe. É que nessa caminhada tem o troféu, tem a medalha, tem o troféu, tem o prêmio em dinheiro e tem o rating. Porque você tem uma caminhada aqui. Para você sair do capivara que está aqui. E, gente, toda vez que eu falar capivara, não é xingamento, tá? É aquele jeito carinhoso para a gente falar do jogador de desenvolvimento. Para o mestre, não tem jeito de passar do 8 para o 80. Você tem a caminhada. Estou na luta do hate também. O Chess.com está me dando insônia. E se nem ligasse para o hate nas vitórias contra o de 2000 acima, não seria tão comemorado. É verdade. No jogo ou no extra-tabuleiro? Vantagem material. Dos dois, né? Mais mobilidade, mas seria mais vantagem no tabuleiro, que é essa relação que os autores passam agora. Então, mais mobilidade, mais espaço, melhor segurança, é a avaliação do Nelson. O Jefferson, vantagem de espaço, posicional, dinamismo, vantagem estratégica. Sou capivara graduado. Aí, Cláudio, é nóis! Que beleza, hein? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais vantagem eu tenho em cima do meu adversário. Aí, Álvaro, beleza. Coisa está ligada ao conhecimento. Joia, então vamos lá. Ó, ele fala do material. Então, uma vantagem no xadrez, e a primeira que os autores listam, o livro fala na força. Existe uma teoria da força. Então, essa teoria da força, eu cito inclusive esse livro. Toda vez que você está com vantagem material, tem dois caminhos. Primeiro caminho, capa branca, está com vantagem, troca. Segundo caminho, converte com as forças que você tem a mais. Então, é a teoria da subjugação. Eu falo da subjugação, inclusive, me referindo a essa obra. Onde é que está a subjugação? Está lá. Não com essas palavras, mas está exatamente a teoria da força. É simples. Você está em uma esquina, você tem a mão, vem uma carreta, e você está lá com seu fusquinha. Não tem jeito. Se a carreta for, o fusquinha não vai de jeito nenhum. Ou se for, dá problema. Então, a teoria da força é isso. Um está com mais material, o outro está com menos, um vai para cima do outro. A tendência é que ganhe. O problema é que você pode errar o ataque, o adversário pode ter algum contra-ataque. Por isso que, apesar de ser mais rápido, para você ganhar pela força e para cima do seu adversário, na vantagem material, a simplificação é mais simples. Já falando isso aqui, inclusive o próprio Botvinnik teve a simplicidade até
falar isso. Ele falou, olha, quando eu estou com vantagem, cara, eu não complico. Eu sigo o que falou o Capablanca, o plano mais simples de ganho. Toda posição eu jogo mais simples. E ele falava se referindo exatamente ao Capablanca. Olha o André chegando aí. Isso está lá nominalmente, ele explicando isso. Onde está isso? No volume 1 da partida seletas, na partida Botvinnik e Flor, jogado em 1936. Eu até fiz um vídeo esses dias desta partida. E ele está lá, falou, olha, quando está com vantagem, meu amigo, nada de complicação, troca. Agora, a teoria da força, você até ganha mais rápido, mas pode dar alguma coisa errada, né? É nóis, mestrinho, é nóis. Agora a simplificação, Roberto. O professor tem que ter boa memória, né? Imagina, tanto conhecimento que a gente vai estudando aí, se perder, nós estamos fritos. Vamos lá. Ó, aí ele fala na superioridade no desenvolvimento das peças. Agora presta atenção. Não é desenvolvimento, a mobilidade que ele está falando não é relacionada à abertura. Você vai atacar na ala do rei do adversário, você tem 3 peças e o adversário tem 2 ali. Então você tem maior mobilidade naquele campo, naquele território. Não é mobilidade da fase inicial do jogo. 8, 10, 12, 15 lances. Tá certo? Então é mobilidade de peças. Mobilidade de peças. Então, nós já temos 2 vantagens. Então, você pode montar um plano porque você tem material a mais, ou pode montar um plano que você tem material a menos. E se tem material a menos, o que você faz? Não troca. Vai mantendo peça. É um tipo de plano. Não posso trocar. Vou tentar gerar algum contra-jogo, mas não posso trocar. É um tipo de plano. Mobilidade das peças. Se você tem mais mobilidade, a tendência é que você vai avançar sobre o seu adversário. Se você tem menos mobilidade, ou seja, se você está com posição mais restringida, qual que é uma estratégia para posição restringida? As trocas. Você tenta trocar, fica mais fácil de jogar. Olha o André chegando aí, boa noite. A mobilidade das peças. E aí ele fala na estrutura superior de peões. Você pode ter uma estrutura, nós chegamos a mostrar 2 posições, quando iniciamos aqui o curso. Estrutura de peões superior. Quatro, espaço, vantagem territorial. No xadrez, então, a gente luta por espaço também. E aí o 5, a segurança do rei. Geralmente no rock. Rei seguro. Então aqui ele estabeleceu 5 tipos de vantagem que vai dar para montar plano em cima. Tanto do lado que está superior quanto o inferior. Porque o inferior, por exemplo, um rei que está seguro. E se o seu rei não está seguro, se o rei dele não está seguro, você vai lá para cima com suas peças atacar. Se o seu rei não está seguro, você vai trazer suas peças e vai se defender. Espaço, você está com mais espaço, o que você faz? Realmente quem está com mais espaço tem mais facilidade para deslocamento das peças. Vai ficar mais fácil você fazer a transição de onde as peças estão dentro do seu campo, passando pelo centro, indo para as alas, né? Estrutura de peões superior. Muitas partidas são ganhas por conta disso. Você troca as peças, fica só os peões, então superior, ou os peões, uma peça menor, os peões de uma torre. Mobilidade das peças, nós já falamos, né? A atividade das peças pode, num canto, num setor do tabuleiro, pode ter a vantagem lá de 4 contra 3, de 2 contra 1, inclusive com os peões, a maioria de peões.
Mobilidade no meio-jogo. Essa mobilidade, Sérgio, pode ser no meio-jogo, pode ser até em um final, né? Porque essa mobilidade é a vantagem que você tem de peças num setor do tabuleiro. Por exemplo, no final de partida, se você tiver uma maioria de peões na área da dama, quer dizer, você tem uma mobilidade superior ali nos seus peões, que são as 6 peças, né? Pode ser também no meio jogo, pode ser no final. Em geral, a luta mesmo no xadrez não é na abertura. A luta do xadrez mesmo, onde a gente passa mais tempo lutando com o adversário. Lá no meio jogo, né? Abertura, 10, 12, 15 anos, você colocou as peças em jogo. O final, cada 10 partidas que você joga, só 40% chega no final. Então tem partida que você nem vai jogar o final. Então, a luta maior é no meio jogo. Ah, não. Isso aqui é aleatório, tá? Eu, por exemplo, quando estudo as posições com os alunos, ele apenas listou. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou confundir vocês. Eu coloquei 5 só para ter uma identidade visual de número. Mas lá ele nem colocou primeiro, segundo, terceiro, tá? Mas disse que era assim. Eu, por exemplo, faço aqui, ó. Primeiro esse, depois esse. Aí eu venho para a estrutura. Aqui é o 4 e aqui é o 5. Esses dois, inclusive, estão muito relacionados. Boa observação do Sérgio, tá, pessoal? Esquece, então, esses números, que é só uma identidade visual de 1 a 5 que ele colocou lá que eram 5, mas ele não escreveu, que assim, que ele só colocou nessa ordem. Tá certo? A ordem tá certa. Que ele distribuiu, mas não quer dizer que na avaliação tenha que seguir essa ordem, perfeito? Beleza, agora vamos pegar aí 2 partidas que eu escolhi para a gente começar. Não exatamente 2 partidas, né? 2 posições. Então, essa aqui que eu vou mostrar para vocês é Seirawan e Karpov, foi jogado em Londres, 1982. Então, agora, ele coloca aqui o lance 14. O Klinger de novo. Que às vezes fica caindo, né? Aí o jogador sai, depois volta. Então, essa partida que nós vamos ver aconteceu em Londres, em 1982, Seirawan de brancas. No livro, ele não dá os lances anteriores, ele apenas coloca um diagrama lá no lance 14. E a partir dali, ele vai mostrando, tá? Lance 14. Para ficar mais fácil, eu já vou passar a partida toda. Já vou pegar o PGN. Que é respondendo a pergunta do Marcos, né, que ele perguntou lá no grupo, se vai ter PGN, então são esses PGNs aqui dessa aula, são 2 PGNs. Então, vamos lá. Vai aparecer para vocês aí o Seirawan, molecote ainda, magrinho, olha o bigodinho dele. Então, foi jogado dia 27 de abril de 1982, foi jogado em Londres, certo? Então, vamos lá, ó. Interessa para a gente lá no lance 14. Ele vai pegar essa partida e vai ilustrar como que você domina o seu adversário quando você tem vantagem. Então, vamos tentar descobrir que vantagem é essa. Então, isso aqui é a subjugação. Por isso que eu, quando falo de domínio de força, de vantagem material,
Eu me refiro a essa expressão que ele utilizou. Como sobrepujar o seu adversário? Pela força. A teoria da força. Ele fala assim, ó, é lógico que um grupo de 10 guerreiros bem treinados vence um grupo de 9 guerreiros igualmente bem treinados. Isso é tão óbvio que às vezes me pergunto por que alguns jogadores não fazem melhor uso do seu material. Olha aí que bacana. E tem mais duas observações. Depois de ganhar algum material, não ataque logo o adversário. Olha que, porque a gente ganha material, agora eu vou lá para cima. É como se fosse um jogo de futebol, o outro lado é expulso um jogador, aí você já quer ir para cima rápido ali e tentar fazer o gol. Então tem que ter uma calma, seja paciente e desenvolva as suas forças. Então vai mobilizando as suas forças e você vai se impor com a força que você tem. Não precisa ficar desesperado para poder aí dominar o seu adversário rapidamente. Ao invés, consolide com tranquilidade sua posição, desenvolva todas as suas forças e proteja o rei. A marcha pelo tabuleiro só deve começar quando tudo estiver protegido e o exército estiver completamente mobilizado. Então, é exatamente a teoria da força que nós vamos ver nessa partida. Seguindo aqui. Cavalo F3, cavalo F6, C4, E6, Karpovinho jogou. Cavalo C3, D5, D4, bispo E7. O que nós estamos jogando aqui, pessoal? Esse é uma defesa aqui, é um gambito da dama recusado. Mas o que as pretas estão jogando nesse gambito da dama recusado? E aí, sabemos não? Ah, mas vocês vão ter que fazer o curso de aberturas aí do professor Gerson. Ai, ai, ai. Por que matar? Tá. Semislava, mas não tem C6 aí. Se botar o C6, pode dar uma semislava. Não sei o nome da variante. Pessoal, isso é uma defesa ortodoxa, né? Quando joga essa estrutura aí, defesa ortodoxa. Eu até brinco com os alunos, só está faltando aqui o rock. Quando a gente tem que jogar essa estrutura, eu falo assim com eles, ó. Peão, peão, cavalinho, bispo e roca. Tem até a musiquinha para os alunos. Peão, peão, cavalinho, bispo e roca. E aí, agora você vai para lá da dama. Cavalo de BD7, B6, B7, B5 e junta as torres ali no meio. Olha lá o Marcos, estava na ponta da língua, não deu tempo de falar. Estou muito apressado. Mais paciência, né, com os alunos e para atacar, não é? Esse aqui é para atacar. Quando está na ponta da língua e não sai é porque não aprendeu. Quando aprende, quando você incorpora um novo conhecimento, ele sai na hora, né? Vamos lá. Bispo G5, H6. H6 dá para fazer antes do roque ou depois, para rocô. E aqui, o branco quer saber, isso aqui é um lance de espera. Ó, guarda isso, isso é um lance de espera. É um lance importante, porque a coluna C, ela é importante. Essa torre pode ter proveito ali, mas o branco quer saber se as pretas vão fazer cavalo, B6, B7, C5, ou se elas vão fazer cavalo com C6. Com C6, o peão pode tomar, toma de peão, pode dar a variante caos belo. Quando joga B6, ou é como se fosse a clássica aí, né? Quando joga B6, é a variante Tartakova. Então, C1, B6, ó, Tartakova. Você toma D5, você toma D5, de cavalo, né? Toma de cavalo.
Toma de peão, toma de bispo, toma de dama. G3, torre 8, torre C3, cavalo A6, dama 4. Deixa eu ver se essa posição que ele parou. Lance 14. Agora, C5. Pronto. Lance do mestre aí. Pronto. Lance do mestre. Essa posição que ele começa a falar. Tudo que eu passei antes não tem no livro, tá? É essa posição que ele começa a analisar. Vamos buscar então a característica dela. Por que será que ele está dizendo que tem vantagem? Ele vai subjugar o adversário, ele vai dominar o adversário. Por que que ele tem vantagem? O Jefferson mesmo tem resposta para tudo. E quando joga C5 mesmo, quando joga C5 mais cedo, é a Tarrasch. Você faz aquela estrutura de E6, D5, C5. Né? Pode, tem Tarrasch, tem semi-Tarrasch, depende se você joga o cavalo ou não. Ó, o Álvaro não vai falar que ele já viu, já conhece. Ó, o Cláudio está dizendo da maior mobilidade das peças. Tem um problema sério aqui com esse cavalinho, né? Ok. Bom, mas o lance chato agora é o torre 3. E aí? O cara tá jogando com o Karpov. Isso é 1982. Karpov é o atual campeão mundial. E aí? Quem que joga contra esse torre 3? O que vocês acham? 13 lances, 14 agora, e a posição já está nesse estado. Karpov deve ter pesadelo com essa partida até hoje. É, esse é forçado, né? Forçado esse. Vai tomar. Tomou em D4. E agora a torre B3. Vocês viram que tinha uma jogada chata aqui, né? De cavalo não pode tomar. Aí jogou esse. Fez bispo F5. Tá querendo rocar. Bispo C2. E agora cavalo D4. Aí que foi o negócio inteligente dele. Ele devolveu parte do material. Então agora ele tem bispo, ao invés de ter uma peça, ele tem bispo e cavalo contra a torre. E bispo e cavalo a gente sabe que joga melhor, né? Torre C8, bispo, torre C2, focou, caiu em D2. Torre D1, torre D8, cavalo D4, torre D7, cavalo C6, dama E8,
Cavalo toma 7. Torre, dama. Tem um truque bonitinho aqui. E quando toma de dama, cheque. Dama D3. Nessa dama G8. E aí, foi. Então, a posição crítica é no lance 14. Quer dizer, o Karpov não deu essa peça à toa. Agora, o mérito do Seirawan foi dominar o adversário através do quê? Da vantagem material mesmo. Ele se impôs, tanto é que ele foi para cima e estava ameaçando o mate. Só que ele vai fazendo concessões. Então, vocês viram que meio até que ele equilibrou a questão de você simplificar, tanto é que ele foi simplificando, devolveu parte do material. Então, ali meio que uma divisão da teoria de simplificação de capa branca com a subjugação. Agora, o que ganhou mesmo aqui foi subjugação. Então, essa foi legal, dele ter devolvido. Defendeu o E2, melhorou o cavalo. E ganhou rapidinho e limpo, né? Ganhou aqui em 31 lances, limpo. Beleza essa? Ok? Então, essa é uma partida que ele comenta, né, esse ganho sobre o Karpov numa linha de dominação, de você subjugar o adversário, de você dominar ele pela força. Vou pegar a próxima. Aí, então, ele coloca, ó, ele faz uma avaliação do final dessa partida. Ele coloca três itens aqui avaliando essa partida. Depois de ganhar material, devemos consolidar imediatamente nossa posição, desenvolvendo todas as nossas peças e garantindo a segurança do rei. Primeiro, então. Então, ganhou material, calma, respira, relaxa. Consolida e depois começa a atacar de novo. Depois de consolidar nossa posição, devemos buscar novas guloseimas. Então você vai lá, dá uma beliscadinha, vai fazer atividade física, depois volta e pode comer de novo. Se não, fica com essas bochechinhas aqui do próprio, que só come, faz atividade física, fica só dando aula aqui. Depois de uma grande vantagem material, não devemos hesitar em abrir mão de alguns ganhos, que foi o que ele fez. Ele tinha um bispo a mais, para barrar as ameaças inimigas. Então você concede, você cede alguma coisa para poder consolidar ali, mas sem permitir que o adversário reverta o quadro de superioridade material. Você devolve, mas devolve partes. Não devolve a herança toda, não, só uma parte. Uma parte você precisa ficar ali para se manter. Beleza? Dessa partida vocês têm dúvida? Que aqui eu volte a algum ponto, que comente algo? Tá claro isso? E vocês vão ficar assustados com essa posição aqui, né? Porque é uma posição extremamente simples, vocês vão até falar, professor, mas assim não, né? Essa aula aí está parecendo aula de bebezinho, mas ela tem um fundamento didático importantíssimo. Então tá aqui a posição, ó. Tô tirando lá do livro. Então é isso que a gente faz aqui nos cursos, né? A gente pega o que tem do livro, vocês viram que o lance começava lá, na jogada 14, né? O estudo, a gente vai atrás da partida, a gente pega o complemento, faz o comparativo com outros autores, com outros livros. É isso, então, que não é simplesmente um curso copiando uma obra, né? Ele tem esse perfil de ser uma sinopse e também uma crítica da obra.
Pronto. Eu falei, "Ô, professor, peraí, né? As brancas jogam aqui, qual que é o plano? Você tem um detalhe aqui fabuloso que ele ilustra através dessa posição. Então, vamos lá. Nós estamos hoje aqui com o Sérgio, o Rubervão, Nelson Marcos, o Jefferson, Cláudio, o Carlos, o André, o Álvaro e o Alexandre. Se você tivesse de branca, seu professor, tem certeza? Uma torre e um cavalo a mais, você não quer passar um outro, assim? Um outro diagrama mais interessante? Pois é, mas não quero não. Esse diagrama aí vai dar uma ideia muito bacana de algo que ele vai desenvolvendo ali ao longo do livro. Qual que é o plano do branco? Porque aí ele vai trazer um conceito importante para a estratégia, através desse diagrama. Ó, o Marcos já está querendo aproveitar aqui, dobrando, né? Passando para a coluna F. O Marcos não quer brincar, não. Ele já quer jogar torre F7 ali e dar mate. Ô, Marcos, mas tá muito sem graça. Como assim? Não sabe brincar, não? Aqui, já tá querendo acabar com a brincadeira com o torre F7? Não, não, pô, pode isso não, que a história é brincadeira, pode sim, né? Quem tem que defender aí são as pretas. E mate nele, né? Explorar as colunas F, G e H. O Marcos não quer nem saber. Vamos lá atrás da cabeça do rei. Quando a gente sente que a posição tem mate, é simples, né? Você, você vê onde está o rei e vê quais peças que podem chegar. Por exemplo, o Marcos já sacou que se ele dobrasse aqui, né, teria uma ação bacana ali em cima de F7. As pretas teriam que jogar um esquema com um torre aqui, né, para não levar mate direto, algo assim. Jogar essa torre, então um torre lá. Mas, ó, guarda isso. Eu vou até escrever aqui, tá? Escrever aqui nesse tabuleiro mesmo. Não vou sair daqui, não. Guarda essa expressão aqui que ele vai usar muito na obra. Na estratégia, a gente lida muito com alvo. Tem que ficar muito atento à questão do alvo. Você mira num ponto e vai em cima dele. O alvo pode ser o rei, né? Aquilo que eu falei pode ser correndo lá atrás do rei. O alvo pode ser um peão que está fraco, pode ser uma coluna, pode ser uma fileira, abertura de uma diagonal. Se for analisar pela lista, seria material e segurança do rei. Ó, o Jefferson exclamando, ó. Ele está preso. Então, o plano mais simples da posição é ganhar o peão. É isso que ele fala do alvo. Então, tem um monte de coisa que pode fazer. Pode passar o cavalo, pode, um monte de coisa. Pode tentar ganhar a torre, pode tentar dar mate, pode tentar ganhar o bispo. Mas tem uma coisa que é muito clara. Ó, você faz aqui. Isso é a teoria da subjugação, tá? Esse. Eu vou só passar lance, tá, pessoal? 2, 3, 4. Por favor, não tome meu bispo, é só para ilustrar, tá? Então, se eu tenho mais peças que ele, eu vou ter 1, 2, 3, 4 ataques em E6. Ele vai ter uma defesa, duas, né, se ele conseguir manobrar em algum ponto com essa torre, e o rei. Talvez três, mais provável é que tenha só duas. Duas defesas para E6. Então, o que vai acontecer com esse peão? Vai cair. Então, a forma que ele acha mais fácil de lidar no campo da estratégia é montar alvos. Alvo casa fraca, alvo uma sétima fileira, que
você tem potencial de invadir através de uma coluna. Um alvo, um peão que está dobrado, você vai batendo nele até ele cair. Então, ele trabalha muito com essa ideia de alvo. Guarda isso, alvo. Na estratégia, a gente trabalha muito com alvo. Tentar encontrar um alvo e, em seguida, elaborar um plano para atingir. O alvo mostrará onde você vai concentrar suas energias, enquanto o plano mostrará o que deve ser feito. Então, o alvo está ali parado. Qual que é o plano? Levar as peças para lá. E a tática, inclusive, né? Vai ser, o que eu vou primeiro? O cavalo, ou a torre? Mestre, mas daí, tendo em vista o alvo, não seria mais correto tentar uma simplificação do que eliminar as possíveis defesas desse alvo? Sim, essa é uma outra teoria. Mas o que a gente está estudando mesmo? Lembrem aí. Consegue lembrar? Qual é esse capítulo? Não, estratégia é o livro. Estratégia é o livro todo. Mas esse capítulo específico. Lembra que eu falei, olha, eu falo para os alunos olharem nessa obra, pensar fora da caixa também. Gente, a subjugação. A gente está estudando o capítulo da subjugação. Lembra que eu falei, olha? Qual que era o nome do capítulo? Ele não usa subjugação. Ele usa o tema sobrepujar o adversário. Ou seja, dominá-lo com a força. Então, eu falo com os alunos da questão da subjugação. Não, beleza, a simplificação faz parte do processo, inclusive quando tem que fazer subjugação e simplificação, é muito raro eu ir para a subjugação. Se eu tenho as duas coisas, eu vou para a simplificação. Agora tem hora que não dá para simplificar, você tem que ir para cima do cara. Aí é o caso que ele está falando. Não tem jeito de trocar ali os bispos, a torre, que toda oferta o cara vai tirar. Só que é uma posição extrema. E é isso que eu gosto nesses caras que têm boa didática. O cara que tem boa didática, ele consegue, através dos extremos, fazer com que a gente entenda. Então, por exemplo, aquela partida do Karpov, aquela torre no ar ali em E8, alinhado com a dama, né? Só tinha a dama defendendo. Aí um já tinha a dama A4. Quer dizer, ele vai colocando algumas posições em características que daqui 5, 10, 20 anos você vai lembrar daquilo. Porque elas são específicas, elas são sintomáticas. Você bate o olho e você já tem uma ideia daquele processo ali, né? Quer dizer, a dama e torre atacando E8. A devolução do material, que era o que ele estava falando, né? Quando você vai tentar converter as vantagens, tenta ganhar o material, mas não vai atacando ele desesperadamente. Trabalha a posição. Essa é subjugação, a ideia, né? Mas pode ser o mate que o Marcos falou, pode ser as trocas também, que o Cláudio falou. Vai dominar mesmo, vai botar o bicho no cativeiro e nhaque, vai morder o chão. Vai lá tomar esse peão. Então, toda vez que... Porque isso aqui é uma posição extrema. Um cavalo a mais, uma torre a mais, o cara já abandona. A chance é de abandonar. É que o livro quer mostrar exatamente esses extremos para ajudar a parte cognitiva. Nossa, gente, isso aqui para vocês terem ideia, eu passei pela primeira vez para aluno em 1996, dava aula numa escola chamada Paula Francinetti. Tinha um menino, até foi campeão paraisense aqui, ele era adolescente e ele ganhou o adulto, Gilberto Teixeira da Silva. Eu lembro de ter passado essa posição para ele, ele achou, nossa, que bacana, chamou os colegas e tal. Falou, olha que posição bacana aqui, olha o alvo. Eles ficaram encantados com o alvo. E de fato é mesmo, porque quantas posições você não sabe o que fazer? Você tem vantagem, mas não sabe o que fazer. Busca o alvo. Busca a casa fraca, busca o peão fraco, busca a coluna aberta.
coisa que vai te dar vantagem maior depois. É essa, a tauba de tiro ao Álvaro. Muito bem, você é famoso, tem até música. Ó. Pronto, deixa eu pegar aqui mais. Vamos lá, seguindo. O tiro ao Álvaro. Então, vamos descendo. Essa partida que eu vou mostrar agora é de 1890, é de Tarrasch e o Schroeder. Tarrasch e Schroeder. Essa posição aqui, ó. Ó, vai aparecer para vocês. Ele mostra só o diagrama, aí eu gosto de pegar a partida, mostrar a origem desse diagrama. A casa que a subjugação não é a via mais rápida, a forma de ganhar ou não. O Nelson, a simplificação é o mais seguro e o mais viável. A subjugação é a segunda possibilidade. Sempre tenta trabalhar com a simplificação, é mais demorado, é mais lento, mas você não dá contra-jogo para o seu adversário. Porque toda hora você está tirando peça dele, né? Você ganhou, sei lá, um peão. Aí você troca bispo por bispo, cavalo por cavalo, torre por torre. De repente o cara está ali só com os peões e a forma mais fácil de ganhar é um final só de peões. É o mais fácil de ganhar. Então vamos lá. O Tarrasch jogou, vocês estão vendo aí, né? Tem uma dama a menos. E4, F4, depois D5, D6. Isso era muito comum lá atrás, né? Quando o jogador tinha uma força muito diferente, muito abaixo, aí jogava com cavalo a menos. Tem um livro chamado A Idade de Ouro de Xadrez, tem muitas partidas assim. Jogado com cavalo para equilibrar, né, as forças. Tem uma partida do Capablanca e English, quando ele tinha 6 anos, e ele está com uma dama a menos, inclusive. Então, Nelson, respondendo aí a pergunta, simplificação é o primeiro. Subjugação, minha mulher me obrigando a jantar. Ela não vai ficar até as 22 na cozinha. Acho que vou dar um cheque-mate. Um beijinho para acalmar, tá certo. Já tá acabando já. A gente sempre acaba um pouquinho mais cedo, né, que tem um aluno das 10. Então vamos lá, F5, boa. Aí, gente, ó, essa do Sérgio, essa é a subjugação, é o domínio feminino, é assim mesmo. Isso é em toda a casa, Sérgio, não é só aí não. Cavalo C3, tomou. A6,
Cavalo F3, bispo, dama D6, torre D1, dama G6 e mate. Não. Vamos lá, então. O que ele quer explicar essa posição para a gente? Está aqui. Dama D6. É esse diagrama que ele coloca. E fala para a gente olhar o que a gente jogaria. O que o Tarrasch jogou nessa posição. Então, uma posição bem simples, né? Ó, as pretas têm a vantagem de uma dama, mas agora está sob ataque. Jogam as pretas. O que fazer aqui, ó? O branco acabou de jogar esse. Preta joga um exclamo. Respondendo a dúvida aí do Nelson agora. Vocês gostaram, né? A gente ganhou a noite hoje com esse comentário aí, Sérgio. Isso é em toda a casa. É, a dama tá limpa, dama toma torre. Então, quando você tem vantagem material, cede parte dela. Dama toma torre. Ele tirou, ó, e aí levou um ataque mortal. E mate. Então, é isso que eu falei. Esses caras, a gente pode imaginar, não, mas isso aí é um negócio muito bobo, muito simples e tal. Esquece exatamente o que tem aí no tabuleiro. Guarda a ideia. Essa posição nunca vai acontecer na sua vida, até porque você não vai jogar uma partida com dama mais ou dama menos. Guarde a ideia. A ideia, esses diagramas, eles são muito... Eles são muito... O cara fazer um livro assim, ele faz muita pesquisa. Qual eu tenho que passar essa ideia? Qual que vai ilustrar melhor essa ideia? Ele pega uma partida de 1890 com uma dama a menos e mostra. É porque ela ilustra bem o que ele quer passar. Né? Então é isso, era só jogar dama, toma torre, é um quiz até, isso é um exercício que ele fala e tem a resposta depois ao final do capítulo. Pessoal, nós vamos liberar agora o Sérgio para poder ir lá jantar, porque às 22 horas a mesa será recolhida e tal. Obrigado, gente. Obrigado demais aí pela noite agradável, pelo bom papo. Amanhã nós estamos de volta, tá? Boa noite aí, Álvaro, Jefferson, Robervan. Isso, exatamente. É exatamente essa essência. Valeu, Sérgio. Corre lá, senão vai ficar sem janta. Obrigado, Jefferson. Obrigado, André. Valeu, Nelson. Valeu, então, Álvaro, o André, o Carlos, o Cláudio, o Sérgio, o Robervan, o Nelson, o Marcos. Joia. Abração, gente. Obrigado.